Oi, 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 quarto ano, tudo bem com vocês, amores? This is Mr. Lima here, and today we are going to have conversation class. Antes de tudo, eu queria saber quem foi que fez o trabalho de casa. Alguns fizeram, me enviaram. Outros estão trazendo para a sala, na aula presencial. Tiveram alguma dificuldade? Por favor, me digam. O trabalho da aula passada foi do livro Brick by Brick, Hands-On, Unit 4, páginas de 8 a 9. Desculpa, de 8 a 9. Okay, you guys are good. I hope you guys are awesome. As I said, this is Mr. Lima, and today we are going to have conversation class. E hoje nós vamos ter aula de conversação aqui na Escola Dinâmica. So please pay attention to this. So today we are going to reveal feelings, sentimentos, jobs and occupations, trabalhos, possessive. Teremos um trabalho, um exercício de possessive para fazer em sala. E, por fim, eu vou pedir para vocês estudarem especialmente essas páginas que estão aqui em azul, 13 a 43, assim como as que vieram antes também são importantes para complementar o conhecimento de vocês, as aulas anteriores e os que vieram antes. Ok? Então, prestem bastante atenção. Na aula de hoje, vamos iniciar a aula falando de feelings, sentimentos. Então, vamos lá. Expressing feelings. Expressing feelings. Para expressar seus sentimentos, feelings, sentimentos, a gente pode ter algumas formas de expressar através da pergunta. Então, alguém pode perguntar para a gente de várias formas e aí, então, a gente vai dizer como a gente está se sentindo naquele dia. Como, por exemplo, a pessoa pode nos perguntar: How are you feeling today? How are you feeling today? É uma maneira. How are you feeling today? Pode surgir também: You look sad, you look upset. Are you okay? Are you okay? É uma possível sugestão. Assim como também, You seem a little bit distracted. Are you alright? You seem a little bit distracted. Are you alright? Are you alright? Ou seja, como você está se sentindo hoje? Você está ok? Está tudo certo com você? Está tudo bem? Em seguida, You seem kind of loud today. What's wrong? Ou seja, você parece triste, você está bem? Parece um pouco distraído, está tudo bem? E aqui, You seem kind of loud today. Você parece um pouco para baixo hoje. What's wrong? What's wrong? O que está de errado? O que tem de errado contigo? You seem a little blue today. Você parece um pouco para baixo, um pouco meio aéreo. What's the matter? What's the matter? Qual é o problema? Está acontecendo algo? E aí temos what's wrong, what's the matter, are you okay, are you alright, are you happy, are you angry, is everything okay, is everything alright? Então são possíveis perguntas que podem surgir quando a gente trata desse tema interessante que é feelings. Ok? Então, aqui vai deixar um tempinho vocês copiando essas possíveis perguntas aí que são interessantíssimas. Vamos lá. Copiaram? E agora, na hora de responder. Tio, como é que eu respondo a essas perguntas lá de cima? How do I answer that? So please, to respond to a question about feeling, you can use the following expressions. You can use, aqui é um tá? You can use the following expressions. Então, para responder as perguntas anteriores, a gente pode usar essas expressões que seguem aqui embaixo. For example, I feel a little sad. I feel a little happy. I feel a little angry.
eu me sinto um pouco. I'm a little sad, happy, angry. Ou seja, eu me sinto um pouco triste, feliz e com raiva. To be honest, I'm a little bit sad, happy, angry. Ou seja, para ser honesto, eu estou com um pouco de tristeza, estou um pouco triste, estou um pouco feliz, eu estou um pouco com raiva. It's been a difficult day. It's been a difficult day. Tem sido um dia difícil. The things that I'm angry. Sabe o que é? O que está rolando é que eu estou com raiva. Eu estou triste. I am angry. I'm sad. I'm mad at him. I'm mad at her. Então, eu estou incrivelmente com raiva com o que ela fez comigo. Estou incrivelmente com raiva dele, com raiva dela. Mad at him, mad at her. Certo? Algumas possíveis respostas que podem aparecer. E vai deixar vocês copiando essas possíveis respostas. E aí, então, a gente segue para andar um pouco mais, tá? Com o conteúdo. Quem não conseguiu copiar, dá um print também. Seria interessante. Ok, vamos dar seguimento. A próxima que o tio quer mostrar para vocês é o seguinte: alguns vocabulários interessantes para a gente usar quando estiver perguntando ou respondendo, certo? Então, prestem bastante atenção. Então, esses daqui. Sad, unhappy, tudo significa triste. Feel blue, que na tradução seria sentindo azul, eu estou meio para baixo, meio ruim, não estou bem não. Mesma coisa, feel low ou feel down. A mesma coisa, estou para baixo. Depressed, deprimido. Downhearted, meu coração não está bom não, tio. Está machucado. Angry, com raiva. Cross, annoyed, irritated, mad, furious, vexed, emburrecido, desculpa, aborrecido, indignant, irate, seething, são alguns possíveis. Seething, estou fervendo, tive uma briga ali, tio, agora há pouco, I'm seething, estou fervendo. Irate, irado, certo? E por aí vai. Algumas palavrinhas que podem aparecer quando a gente fala sobre feelings, certo? Além disso, então essa revisão é muito boa para que vocês lembrem sobre os feelings, certo? Eu acho que eu trouxe alguns emojis e algumas carinhas para a gente conversar um pouco. Então vamos olhar e observar como essas pessoas e os emojis estão se sentindo agora. Por exemplo, além disso, temos in love. Além do que a gente já viu, temos in love. I can be in love. Apaixonado, caindo de amores. Furious. I'm furious. I'm cold. Estou com frio. I'm disgusted. Enojado. Sleepy. Com sono. Hot. Quente. Happy. Feliz. Hungry. Com fome. Shy. Envergonhado. Scared. Assustado. Exhausted. Exaurido, que eu estou super cansado. Sad, triste. Surprised, surpreso. Angry, com raiva. Bored, entediado.
E falando de emojis, os nossos conhecidos emojis, que a gente já viu bastante, temos alguns como esses aqui, ó. Fine, I'm fine. I'm good. Good, bem. Tired, cansadinho. Sad, triste. Sick, I'm sick. I'm sick today, teacher. I'm a little bit sick. Doente, angry, com raiva. Hungry, com fome. Thirsty, preciso beber água, estou com sede. Sleepy, com sono. Scared, assustado. Happy, feliz. Haha! And confused, confuso acerca de algo. Prestem bastante atenção nesses itens, pode vir a cair na prova, amores. Right now, I would also like to review with you guys some jobs and occupation vocabulary. Então, gostaria de rever com vocês também uma lista de profissões. As profissões são várias, gente. São quase que infinitas e todo ano, todo dia surge uma, né? Por exemplo, a gente tem algumas aqui. Nesse quadrinho, temos boxer, cameraman, detective, journalist, housewife, salesman, pope, priest, librarian, driver, diver, pirate, singer. São algumas profissões que podem surgir, como pugilista, cameraman, detetive, jornalista, empregada doméstica ou dona de casa, housewife, dona de casa, salesman, vendedor, pope, papa, priest, padre, librarian, bibliotecário, né? Diver, mergulhador, pirate, pirata, existe pirata ainda? Singer, cantor, cantora. Temos algumas frases que a gente também pode formar com as profissões que existem no mundo, né? Como, por exemplo, com waiter. Vejam só. The waiter brought up the next dish. O garçom trouxe o próximo prato. Waiter. Lembrando que feminino de waiter, waitress, waitress. Paramedic. Nós podemos falar sobre paramedic. A paramedic bandaged his foot. Né? O paramédico ou a paramédica enfaixou o pé dele. Dentist. Nós temos dentist. You should visit your dentist at least twice a week. At least twice a week. Pelo menos 2 vezes ao ano. You should visit your dentist. Dentista. Train conductor. He is a train conductor or train pilot. Ou seja, ele é um condutor de trem, um piloto de trem. Nurse. The nurse should try to develop empathy between herself and the patient. Ou seja, a enfermeira deveria tentar, né, desenvolver uma empatia entre ela e o paciente. Nurse, enfermeira. Electrician. And we need an electrician to mend the iron. Certo? Certo? Então, temos o eletricista. Doctor, doutor, médico, desculpa, médico. The doctor forbids him to smoke. Businessman, empresário. American footballer, jogador de futebol americano. Student, estudante. Surgeon, cirurgião. The surgeon is performing an eye operation. Ou seja, o cirurgião está ali trabalhando numa cirurgia de olho. Doorman, aquelas pessoas que ficam fiscalizando, né? Porteiro, fiscalizando a entrada de edifícios, porteiros, por exemplo. Secretary, secretary. My secretary will phone you to arrange a meeting. Ou seja, minha secretária vai te telefonar, vai te ligar, tá? Para a gente organizar, para a gente ver se a gente consegue marcar, agendar aquela reunião. Secretary. Soldier.
repairman ou mechanic, scientist, reporter ou journalist, construction worker, ok? É o nosso brickman, pedreiro, professor. Professor, lembrando, é o professor de ensino superior que ensina em faculdade, ok? Police officer. I was a police officer in the city of New York, certo? Postman, carteiro. Photographer, fotógrafo. Pilot, piloto. Catholic nun, freira católica. Painter, pintor. The young painter has exhibit in several galleries. Ou seja, o jovem pintor tem exibido em diversas galerias. Mechanic, musician, lifeguard, lunchroom supervisor, clown. Olha lá, o palhaço. She dressed up as a clown with a white face and red nose. Ou seja, ela se veste como um palhaço com o rosto branco e o nariz vermelho. Temos vários: housekeeper, gardener, geisha, footballer, forest ranger, builder, foreman, farmer, flight attendant, fireman or firefighter, engineer, carpenter, architect, box, cameraman, detective, journalist, housewife, diver, pope, priest, salesman, librarian, poet, singer, certo? Vimos vários aí. Agora, vamos... se vocês tiverem dúvidas, amores, nessas profissões e algumas palavras, algumas frases que foram formadas aqui com elas, certo? Vocês podem pausar agora que o tio está passando bem devagarzinho e depois tentar ler e entender o que está sendo dito nessa frase, certo? Está voltando. Housewife, journalist, Sherlock Holmes, cameraman, boxer, architect, carpenter, engineer, fireman, fire attendant, farmer, foreman, builder, forest ranger, footballer, geisha, gardener, housekeeper, clown. Então, vocês podem voltar e podem ler com mais calma as profissões e os textos que temos sobre as profissões aí. O tio agora queria encerrar essa parte de revisão sobre Jobs and Occupations. Eu queria ir com vocês para outro tema. Let me see. Possessive. Possessive pode vir a cair na prova também. E vocês, queridos, têm que lembrar como usar. Certo? Deixa eu só checar se está tudo ok. Isso. So, possessive. Os possessive são possessivos. Possessive adjectives são adjetivos possessivos que são relacionados com os pronomes pessoais que nós já conhecemos. Então, tem uma lista de possessive que está aqui aparecendo agora na tela de vocês, que é my, your, his, her, its, our, their. Cada um desses significa um possessive adjective, significa my, meu, your, teu, his, dele, her, dela, our, nosso ou nossos, nossas também ou nossa, their, deles ou delas. Só que prestem bastante atenção. Cada um desses é relacionado ao subject pronoun. É relacionado a um pronome sujeito, certo? Desses, por exemplo, o I é relacionado ao my, o you, ao your, o he, ao his, she, her, it, its,
we, our, they, their. Então, it também significa dele ou dela, mas usamos para objetos, certo? Animais, fenômenos da natureza, lugares e por aí vai. Então, aqui nós estamos tratando desses possessive, essa lista aqui do meio, essa lista aqui da ponta, possessive adjective, que o tio já tratou do que significa. Mas por que adjetivo, tio? Ele é um possessivo, mas também um adjetivo. E eles aparecem mais ou menos, não pode aparecer muito no final, não. Mais ou menos no meio, início da frase, e eles aparecem do lado de um substantivo, certo? Caracterizando esse substantivo. Por exemplo, that's our car. Esse é nosso carro. Então, o carro está aqui sendo caracterizado por our. Deixa eu falar um pouco mais. Deixa eu aumentar um pouco para vocês visualizarem bem. Então, aqui, my car is very old. Então, my está caracterizando o carro, não é apenas um carro, é my car, ok? Meu carro. My mother, minha mãe, certo? Olha aqui, usando no início, mas para o fim da frase, mas não completamente no final da frase, certo? Porque no final, depois dele, sempre tem que vir um substantivo, então ele não vai ficar bem no fim da frase, não, tá? Então, how old is your sister? Your sister. Tua irmã ou sua irmã. His arm. He's broken his arm. Ou seja, ele quebrou o braço dele. Braço dele, lembrando que o his vem na frente, o dele vem na frente, e depois vem o arm, o que ele caracteriza, certo? Prestem atenção. Temos também she's washing her hair. She's washing her hair, ou seja, ela tem lavado o cabelo dela. I need to clean my teeth. Eu preciso limpar meus dentes. My teeth. Certo? Ou, portanto, my antes dos dentes, caracterizando dentes. Lembre-se sempre de usar esses daqui antes dos substantivos que nós acabamos de ver. Podem ser esses ou outros também. Por exemplo, your house, my car, my mother, your sister, his arm, her hair, my teeth. Só revisando, para ficar mais claro ainda, o my é relacionado com eu, o your com tu ou você, o his com ele, her com ela, it com objetos, animais, fenômenos da natureza, coisas, lugares, o our com nós e o their com eles e elas, certo? Vamos dar prosseguimento à revisão de hoje. E eu quero falar com vocês sobre seasons. Quero falar com vocês sobre isso daqui, tá? Estações do ano. Nós temos 4 estações. Quais são as nossas estações do ano? Summer, Spring, Winter and Autumn, certo? Então, temos outono aqui representado, Winter, Spring, Summer, Autumn e Winter, ou seja, primavera, verão, outono, inverno. Prestem bastante atenção. Eu quero que vocês observem esse exercício e tentem responder de maneira correta. Portanto, se tiver ensolarado, ou nevando, ou chovendo, qual peça de roupa eu devo usar? Se tiver ensolarado, eu devo usar qual roupa? Se tiver nevando, qual desses itens? Se tiver com frio, se tiver frio, qual dessas roupas? Essas roupas aqui que eu estou falando, shorts, boots, coat. Se tiver chovendo, eu já falei, chovendo com frio, nevando ou ensolarado. Aqui, no caso, não é frio, e sim... deixa eu ver. Isso, é frio mesmo. Não sei, é frio.
Então, tentem pensar as roupas que nós temos que usar e tentem relacionar aí esse exercício no caderninho de vocês, tá bom? Atividade de agora. Por exemplo, o primeiro já está respondido, tá? Se tiver quente, deixa eu ver. Se estiver nevando, eu devo usar um chapéu. Um chapéu ou um gorro para cobrir minha cabeça, para não fazer frio na cabeça. Hat. Então, one hat. Além de relacionar, vocês vão escrever as pecinhas de roupa aqui que estão aparecendo. Então, aqui, que roupa é essa? Shorts. As shorts. Que roupa é essa? É uma peça de calçado. Boots. Boots são botas. Que peças são essas aqui? A coat, o casaco. Se estiver nevando, fazendo frio ou chovendo, quais roupas que vocês vão usar? Tentem relacionar aí o 1, 2, 3 e 4 com A, B, C e D. Aqui, que clima está fazendo? No B, está fazendo it's snowing, está nevando. Aqui, ó, segundo, snowing. Certo? Em seguida, C, it's cold. Olha o sim como ele está, sentindo frio. It's cold. E aqui, no D, it's raining. It's raining. Está chovendo. Então, tentem relacionar as peças de roupas que vocês usariam em cada uma dessas situações, puxando a fileira de 1 a 4 para a imagenzinha de A a D. O tio também vai pedir que vocês pesquisem o seguinte, falando sobre estações do ano, spring, primavera, summer, verão, autumn, outono, que pode aparecer também como fall, F-A-L-L, e winter. O tio vai perguntar para vocês o seguinte, de quando e como vocês se vestem, qual é o período dessas estações, por exemplo, de que mês a qual mês aqui no Brasil elas acontecem, como é o clima nessa estação e as roupas que vocês se vestem. Então, voltando, aqui nessa primeira fileira de cada uma dessas, primeira linha, vocês vão colocar o mês que elas acontecem. As estações, por exemplo, de dezembro a fevereiro, de junho a agosto, de setembro a novembro, de março a maio. Depois, no verão, a mesma coisa. Outono e inverno, a mesma coisa. Só que aqui embaixo vocês vão colocar o clima que faz. Se faz frio, se faz chuva, se faz sol, se venta muito. E aqui embaixo vocês vão dizer quais roupas vocês vestem ou deveriam vestir nessas estações. Lembrando que aqui na região Nordeste nós temos realmente definido somente o verão e o inverno, summer and winter. Então, faça essa atividade aí, eu quero ver todo mundo pesquisando e tentando responder, certo? E aí a gente finaliza a aula de hoje, amores, lembrando que eu quero que vocês estudem páginas, todas as páginas que vimos até agora, até a página 43, em especial da 13 a 43 do livro Brick by Brick. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem. O tio está aqui para ajudar vocês lá no Class App, ok? I'll see you guys. See you next class.